Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Ives e você está no canal Artigo Tech. No vídeo de hoje você irá aprender como criar um gerador de senhas aleatórias utilizando C# numa aplicação Console App. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Para criarmos esse projeto, nós iremos utilizar o Visual Studio. Então, se você ainda não tem instalado na sua máquina, aí instale o Visual Studio para a gente consiga executar esse projeto. Primeira coisa, vou clicar aqui em Create New Project. Vamos aqui escolher a opção de Console App, já está aí nos meus projetos recentes. Mas se não tiver aí, no seu caso, você digita Console e já vai aparecer. Ok, Console App, Next. Aqui eu vou colocar o seguinte nome para o projeto: Gerador Senhas Aleatórias. Ok, Next. Eu vou desmarcar e do Not Use Top Statements. Eu quero utilizar o Top Level Statements. Então eu vou clicar em Create. .NET 8.0 é a versão que a gente vai utilizar. Aqui abriu o Visual Studio. Colocar aqui do lado. Para você que ainda não utilizou a questão do formato, né, de top level, a grande diferença é que você não tem explicitamente escrito aí o método main. Então você escreve diretamente aí na classe program sem a necessidade de ter explicitamente o método main aqui. Então ele já vem um exemplo aqui, ó, para você testar. Aperta F5 aí no seu computador e ele já vai printar na tela o Hello World e o clássico Hello World, né? Eu vou aumentar um pouco também o zoom aí para vocês, pessoal. Não sei se está muito pequeno aí, mas vou aumentar um pouco mais. Ok. E agora então a gente vai começar a criar o nosso gerador de senhas aleatórias. Então vamos lá. Para começo de conversa, a gente vai escrever em um console.foreground color. Eu vou definir em uma cor para o meu console aqui, ó. Console igual a console color.cyan. E embaixo eu vou colocar um console.outline e vou escrever aqui igual gerador de senhas aleatórias. Ó, tá aqui certinho, maravilha. Opa, se eu executar aqui, pessoal, ó, acontece aqui, ó. A gente definiu a cor cian, né, que é esse azul claro aqui, para nossas letras aqui do console, ok? Beleza, vamos continuar aqui. Depois disso, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer aqui escrever um console write com a seguinte descrição: digite o tamanho da senha desejada. Estou olhando aqui na minha colinha para não esquecer de nada, pessoal. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? O console, como interface do usuário, a gente vai pedir para ele que ele digite qual é o tamanho da senha que ele quer. O usuário vai poder definir isso. E para certificar que ele vai digitar um número, a gente vai fazer uma conversão usando o try pass, né? O try pass para poder garantir que ele vai digitar um número. E também vamos aproveitar e validar se ele digitou um número maior do que 0. Ele precisa digitar pelo menos um 1, né? Ou seja, a senha, obviamente, que espera-se ele não crie uma senha um caractere, mas ele precisa digitar pelo menos 1 para poder conseguir criar a senha. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou digitar um if, aí eu vou colocar negação int ponto trypass. Aí eu vou escrever aqui, ó, console.readline outing int
tamanho. É o tamanho da nossa senha. Por que eu estou dizendo essa parte do código aí, pessoal? Eu estou negando aqui a minha condição do try pass, dizendo o seguinte: se o alt for diferente de int, essa condição aqui vai ser true. Ele vai entrar aqui no meu if. Ou tamanho seja menor ou igual a 0. Um dos dois. Se essa minha condição aí, o alt, a saída do meu tamanho aí, for diferente de int, né, não for um inteiro, ele vai entrar na minha condição aqui. Ou se o tamanho for menor do que 0, ele vai entrar aqui também. Senão, ele não entra aqui e segue com a execução do nosso programa. Para que serve o console readline? O console readline, ele fica aguardando uma interação do usuário. Ele fica aguardando que o usuário digite alguma coisa e ele captura essa informação digitada pelo usuário. Então, se ele digitar aí o número 1, ele vai certificar que aquele cara se trata de um número. Então, ele vai converter a string 1 para um inteiro e vai seguir adiante. Se ele digitar aí uma letra S, por exemplo, não vai dar certo, porque S não é possível converter para inteiro. Vamos fazer esse teste aqui. Só que antes, eu vou colocar aí, console.foregroundColor igual a consoleColor.red. Por quê? Porque se ele entrar aqui, é porque o que ele digitou não é possível ser convertido para um inteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, tamanho inválido, ó, digite um número válido, ou melhor, digite um tamanho válido. Beleza? Digite um tamanho válido. É isso. Então eu vou dar um return para ele poder encerrar o meu programa. Ok? Maravilha. Vamos executar aqui para a gente ver isso e já funcionando. Olha lá, gerador de senhas aleatórias. Digite o tamanho da senha desejada. Vou digitar IS, como eu dei lá no exemplo. Olha o que acontece. Tamanho inválido. Digite um tamanho inválido. Digite um tamanho válido. Vou até melhorar um pouco mais essa mensagem. Digite um tamanho numérico. Digite um tamanho numérico. Se número. Se eu digitar e um 1, por exemplo, olha o que acontece. Ele segue o meu programa. Como não tem mais nada aqui, ele encerrou. Mas a gente vai continuar então o nosso programa. Agora, o que a gente vai fazer? Vou digitar aqui o seguinte, na linha número 12, string caracteres. Vou declarar uma variável chamada string caracteres, que ela vai conter todos os caracteres possíveis que a minha senha pode ter. Então eu não vou digitar aqui, né? Senão vou demorar meia hora só digitando cada caractere possível. Então eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse camaradinho aqui da minha colinha e vou colar aqui. Ok? Tá aqui, ó. Esses são todos os caracteres possíveis que a minha senha pode ter. Se você olhar, é todo o alfabeto aqui, ó. Minúsculo, maiúsculo, os números e caracteres especiais. Você também, e aí fica desafio para você. Em vez de você fazer dessa forma que eu estou fazendo, você também pode usar uma expressão regular, um regex. Então você pode usar aí um regex para você poder fazer, mesmo eu estou fazendo aqui, de uma forma mais objetiva, né? Usando ali o regex para você poder ter todos os caracteres que você quer que a sua senha aleatória tenha, ok? Mas no meu caso eu vou fazer dessa forma. Aqui embaixo vou instanciar aqui um string builder. String builder senha igual a new. Esse camarada ele vai ser appendado, né? Eu vou dar uma append nele com cada caractere da minha senha, de acordo com o tamanho eu escolher
aqui em cima, ó, nessa variável e o tamanho, ok? Vou iniciar um for aqui, for, e vou fazer o seguinte, int igual a int i, o meu índice, igual a 0, certo? Aqui, ó, essa primeira parte aqui do for. Então, vamos fazer um teste aí, antes mesmo da gente colocar a senha. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, console, ponto, fique claro aqui pra gente o funcionamento do for. Console.writeLine executou o for. Então, vamos aqui, ó, vou colocar um breakpoint aqui, vou executar. Ó, vou colocar, a nossa senha tem 5 caracteres. Ó, qual é o tamanho da nossa senha? 5. Qual que é o valor do nosso índice na primeira execução do for? 0. Então ele pergunta, 5 é menor do que 0? Qual que é aqui, ó? True. Então ele pergunta, 0 é menor do que 5? Se eu for ver aqui, ó, é menor, né? Então, continua. Aí ele adiciona mais um. 1 é menor do que 5? Continua. E assim vai, ó. Até o momento em que o i seja 5. Ó, 5 é menor do que 5? Não, não é. O que aconteceu? Ele sai do for. E aqui, se a gente for contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes foi executado o nosso for, foi o tamanho que a gente escolheu da nossa senha. Porque o funcionamento ocorreu corretamente, porque o nosso index ele começa com 0. Então ele executa corretamente 5 vezes do nosso tamanho. Ok? Agora eu vou fazer. Vou tirar isso aqui e vou escrever aqui int index igual a random.next. Para isso eu preciso ter instanciar e uma classe chamada random no C#. O que essa classe vai fazer? Ela vai escolher de forma aleatória o próximo caractere da senha. Para isso eu escrevo aqui no for random.next, random.next e coloco aqui, ó, caracteres.length. Então ela vai escolher de forma randômica, ou seja, aleatória, qual que é o meu próximo caractere da senha. E aí o que eu faço aqui? Embaixo eu venho senha.append. Por isso eu escolhi ali, né, utilizar o string build para poder dar um append e adicionar o caractere. Coloca aqui, ó, caracteres. Caracteres. Abra aqui o array e escolha e o índice, tá até errado aqui. Escolha e o índice que está o meu próximo caractere. Então, dentro dessa string, cada letra dessa é representada por um índice. Então, o random.next faz esse trabalho para a gente. Escolhe um índice aleatoriamente do tamanho total e dessa string de caracteres. E eu aqui, ó, no senha.append caracteres, passo e o índice que eu quero da letra que o random escolheu aí aleatoriamente. Agora aqui, para que seja exibida a nossa senha e a gente consiga utilizá-la, eu vou colocar aqui console.forColor igual a console color.win. Ok? Aqui embaixo, console.writeLine. Vou escrever aqui o seguinte. Vou colocar $, para fazer a interpolação. E vou escrever o seguinte aqui, pessoal. /n para poder quebrar mais uma linha aqui. E vou colocar senha gerada. 2 pontos. Coloca aqui senha. De novo aqui, /n. Vou executar aqui o nosso programa para a gente ver
o funcionamento aqui e fazer um teste final. Vamos lá, digite o tamanho da senha desejada, vou colocar 7. E vou tirar esse breakpoint, e vou dar o F5 aqui. Olha o que acontece, senha gerada YPAPK exclamação L. Tá vendo? Aqui, ó, você vê, tem letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Vamos gerar outra? Para a gente ter certeza que o nosso programa está funcionando corretamente, vamos colocar aí 10 caracteres. Olha lá, tá lá. A senha gerada de forma aleatória. Vamos gerar mais uma aqui. Colocar aqui 20 caracteres. Tá lá, 20 caracteres. A senha gerada de forma aleatória. Você pode agora vir aqui, ó, copiar essa senha e utilizar aonde você precisar aí. Bom, nesse projetinho bem simples que nós fizemos nessa videoaula, a gente pode ver conceitos de condições, né, com o if aqui no nosso projeto, condição e validação. Então a gente já está validando aqui. Inclusive vamos fazer uma execução aqui, aonde a gente vai colocar aqui o tamanho da senha opa, tá até errado aqui. Desejada. O tamanho da senha desejada é igual a S é igual a string. Vou dar um enter aqui. Olha o que acontece. Tamanho inválido, digite um tamanho numérico. Fazendo uma recapitulação, né? Então a gente aprendeu a questão da utilização do if, de validação, a questão de usar classe random e gera de forma randomicamente, aleatoriamente, os caracteres aqui da nossa senha, além de utilizar um string build nesse projeto simples e prático que agora você vai poder aí utilizar para poder gerar as suas senhas. Ok, pessoal? Bom, se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho aí para você ser notificado. E muito obrigado por ter chegado até o final. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.